Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz, falando de Varginha, Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, pastor, professor Ilmar Satnemeri Alecard, professor aqui da Rede Estadual de Ensino, Sociologia, titular de Sociologia e Geografia, mas também de aula de História, Filosofia, Ensino Religioso e outras mais. Nós estamos tratando aqui da aula de Teologia nível básico, são 6 livros, nós estamos no segundo livro que tem 6 matérias, estamos estudando a matéria Religiões comparada a 2. Falamos um pouco sobre o testemunho de Jeová e agora começamos sobre a maçonaria. Na primeira aula falamos sobre a introdução, os aspectos históricos, a origem do nome, etc. Nessa segunda aula falaremos sobre os princípios maçônicos, quais são eles. Então, alguns deles. Primeiro, a existência de uma força superior, o grande arquiteto do universo, O símbolo dele está lá naquele compasso, na régua, no esquadro. Quando o maçom se inicia no 13º grau, então o grão-mestre, que é o dirigente, lhe lembra essas coisas aí, sobre essa potência que é o grande arquiteto do universo. Segundo princípio é o livre pensamento. Ninguém pode ser forçado a nada, cada um pensa como quer. É sagrado e inviolável. Terceiro princípio é a tolerância mútua, para que se respeite as convicções e a autonomia do indivíduo como personalidade humana. As lojas do rito tradicional, o rito chamado original ortodoxo, regular, eles não admitem ateus e nem mulheres. Quarta coisa dos princípios é a autonomia da razão. O homem deve dirigir seus atos e sua vida exclusivamente de acordo com o parecer da sua própria razão. Não aceitam revelação divina. Quinto princípio é a liberdade do culto. Cada um segue o seu culto, católico, protestante, etc. Sexto, liberdade de consciência. Qualquer influência externa para orientar o pensamento ou consciência é considerado violência e injustiça. Sétimo, indiferentismo religioso. Não é uma religião, Não tem nada a ver com religião nenhuma. Oitavo, o Estado é neutro, não admite o Estado laico nem o Estado religioso. O ensino leigo não admite ensino religioso nas escolas. A moral independente não deve estar ligada à crença religiosa ou fundamentar-se em pretensas revelações divinas. A religião natural, a humanidade deve ser norteada pelas veredas básicas, pelas verdades básicas, pacificamente aceitas e comuns a todas as religiões. Então esses são os princípios maiorais, dessa chamada maçonaria. Entre os símbolos e segredos, os símbolos são tomados das profissões dos pedreiros e dos arquitetos, que representam a arte construída. Aí o nome maçonaria quer dizer livre, alguém que exerce um ofício livre. Os atos, sinais, os ritos são todos simbólicos. A Bíblia é um símbolo, não pode ser substituído pelo Corão ou por um livro de páginas brancas. A maçonaria irregular francesa adota um livro de páginas brancas. Outros símbolos são o esquadro, o compasso, o martelo, a colher de pedreira, a mesa de trabalho, o prumo, o nível. Geralmente os que dirigem o trabalho vestem com avental e luvas brancas. A pedra simboliza a imperfeição, que o aprendiz deve talhar para o seu aperfeiçoamento. O esquadro significa a necessidade do maçom de afastar-se de tudo que não esteja de acordo com a sabedoria, a força e a beleza. E o nível ensina que todos os maçons são da mesma origem. E o prumo é o critério da retidão moral e da verdade. Prumo horizontal, vertical, e o nível horizontal. O simbolismo é a alma e a vida da maçonaria. Se não tiver esses símbolos, perde-se a maçonaria e perde seu segredo. O trabalho no tempo simboliza o trabalho para o próprio aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento moral do mundo. Embora os maçons admitam que os seus segredos são apenas simbólicos, relacionados ao início na Inglaterra, há segredos de rituais, cuja função é desprender forças da alma para o benefício próprio e dos outros. Maçonaria não tem segredos, ela é um segredo. Entretanto, o único segredo só é conhecido quando se ingressa na maçonaria, quando se entende a maneira de os maçons se reconhecerem, o significado de cada rito, de cada grau, bem como os diversos ensinamentos. Então, nessa aula de hoje, nós procuramos mostrar então os princípios básicos da maçonaria, que surgiu lá no tempo antigo. Esse nome maçonaria veio do francês, a principal grande loja é a Grande Oriente, na França, mas a maçonaria mais difundida no mundo é a de Londres. E aqui no Brasil segue o rito escocês. Fica na paz, tchau, tchau, um abraço.